Bom, então vamos lá, pessoal. Relação de emprego e contrato de trabalho na prática, tá? Então, tudo bem com vocês? Ficaram com alguma dúvida das outras aulas? Gostaram da professora ontem, da Thaís? Sim, gostamos bastante. Bom dia, professor. Bom dia, que bom. Ela é bem bacana, né? Ela é bem preparada também. Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos dar sequência aqui. Hoje nós vamos falar então sobre essas relações de emprego, né? Ou seja, nós temos a relação de trabalho, que é o gênero macro, ou seja, envolve N modalidades de relação de emprego, vamos dizer assim. A relação de emprego, você precisa dos requisitos que a CLT elenca: subordinação, habitualidade, onerosidade, não eventualidade, pessoalidade e pessoa física, tá? São os requisitos colocados aí pela CLT no que tange ao direito do trabalho, tá? Então, essas relações de emprego são cerne do direito do trabalho, regulando o vínculo entre empregados e empregadores, para que seja caracterizada e precisa de alguns elementos essenciais, né? Então, subordinação, onerosidade, não eventualidade, pessoalidade e o empregado, pessoa física, tá? Então, são esses os requisitos que devem estar presentes, tá? Existe até uma fórmula mnemônica, SHOPP, SHOP, né? A turma usa muito isso para efeito de memorização, tá? Então, acho que não está passando. Vamos lá. Está com delay. Bom, ótimo. Então, os tipos de contrato de trabalho que nós temos. Nós temos o de contrato por prazo indeterminado, não possui data de término pré-definida, sendo a forma mais comum de contrato, tá? Então, indeterminado é a regra. Então, eu entro numa empresa, qual é a lógica? A lógica é que eu fique por muito tempo naquela empresa, né? Que eu me firme, que eu pegue confiança dos dirigentes, que eu consiga estabelecer conexão ali, sintonia, né? E as coisas funcionarem bem. Então, veja, isso é muito importante. O que mais? Contrato por prazo determinado. Então, existem algumas situações que você tem o prazo determinado. Como contrato de experiência, realização de obras ou serviços públicos determinado. Então, veja, o contrato determinado, o próprio nome fala. Então, tem um prazo X de duração. O contrato de experiência, 90 dias, um prazo determinado. Aí a pessoa ser contratada, ter aquela estabilidade, ela ter passado no estágio probatório, determinado. Depois vira contrato indeterminado. Ok? Essa é a regra. Contrato de trabalho temporário, utilizado para suprir necessidades temporárias de mão de obra, como caso de aumento de demanda ou substituição de funcionários afastados. Né? O que é uma necessidade temporária? Você tem um projeto pontual que você está precisando de uma força de trabalho grande naquele momento. Vamos dizer assim, eu tenho o chapa. Vocês já ouviram falar do chapa? É o funcionário que descarrega carga. Então, às vezes, você está na pista, assim, na Anguera, no Bandeirantes, você vê lá a chapa. O cara levanta a plaquinha, passa uma banca, uma coisa, leva o cara para descarregar. Então, é temporário. Uma empresa X, perto de um CD, né, do polo industrial, tem um centro de distribuição, e naquele CD, naquele centro de distribuição, está precisando de funcionário para fazer uma descarga. Chegou um container, vamos dizer assim, com um monte de mercadoria e precisa abastecer o CD. Então, nesse vai e vem de caminhão, de transporte rodoviário, etc., eu vou precisar de gente para levar o produto para acondicionar dentro do centro de distribuição. Pronto. Por exemplo, temporário, durante aquela tarefa. Né? Existem também os portuários, que tem um órgão gestor de mão de obra. Ou seja,
O funcionário, ele também, por exemplo, um container, vamos dizer assim, você precisa carregar os containers. Chega um produto, se tira o contrário da fábrica que fabricou, vem para fazer para exportação. Preciso das pessoas que vão abastecer aquelas embarcações, né? Os navios, para fazer o transporte marítimo. É um exemplo também de trabalho que você consegue analisar. É sobre demanda, é sobre aquela situação. Professor, poderia colocar como intermitente? Pode, dependendo da situação. O cara assina um contrato como intermitente, ele fica à disposição da empresa, a empresa tendo demanda, né, tendo necessidade, ela aciona, faz a convocação, se eu não me engano, é 48 horas de antecedência para aceitar, beleza. Aí a pessoa vai trabalhar e está ativo o contrato, tá? Ótimo. Contrato por prazo determinado, então, regras e requisitos, atividades transitórias, né? O contrato por prazo determinado somente pode ser aplicado em caso de experiências, atividades dos trabalhadores temporais, está meio ruim. Deixa eu dar uma olhada aqui que é melhor. Então, o prazo do contrato geralmente é de 90 dias ou até 2 anos, né? O prazo máximo do prazo determinado. Tendo uma nova contratação também após as novas datas, é possível a estabilidade desse contrato e a nulidade do contrato. Caso não cumpra uma das regras, poderá ser declarada nula na justiça aquele contrato, tá? Então tá meio ruim aí a imagem, não estou conseguindo ver direitinho, tá? Então vamos lá. Então, relação do emprego, como eu coloquei. Espécie do gênero e relação do trabalho. Então, veja, no nível maior, no nível macro, nós temos a relação de trabalho. E a relação de emprego é uma espécie de relação de trabalho. A relação de emprego, para quem precisa dos requisitos. Professor, quais são os requisitos? Subordinação, habitualidade, onerosidade, não pessoalidade, não eventualidade, pessoalidade, né? E pessoa física. Né? Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoa física e pessoalidade. É o tal do SHOP, que eu falei para vocês, ó. SHOPP, tá? Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoa física, pessoalidade, tem também não eventualidade, né? Que é habitualidade. Né? Relação de emprego, então. Alteridade, e que significa alteridade. Os riscos daquela atividade econômica ficam por conta do empregador. Ok? Então, veja, se quebrar a empresa, se não der, erro, cada um dos seus problemas. Eu estou te contratando, se der alguma merda, vamos dizer assim, eu estou lascado, não sabia, mas é ônus meu. Eu sou empregador. Eu te contratei. Então, assinei um contrato de trabalho, eu estou sabendo que eu preciso pagar FGTS, férias, 13º, o escambau. Ok? Mas eu estou assumindo esse ônus. Exclusividade e local de prestação de serviços. Então, são requisitos que nós temos aí, não caracterizadores, tá? Mas que estão presentes. Então, tem os essenciais e os subsidiários, vamos dizer assim, secundários, tá? Ótimo. Tudo bem até aqui, pessoal? Belezinha? Tudo bem. Tá acordando aí, Dani? Tá tudo jóia? Tudo certo. Então tá bom. Vamos lá, tomar um cafezinho, né? Quarta-feira, meio da semana. Hoje é terça, né? Hoje quarta-feira. Quarta-feira. Hoje é quarta. Quarta-feira. Então é isso aí, já estamos no meio da semana, daqui a pouco já sextou, né? Vamos ficar tranquilo. Vamos lá. Contrato indeterminado. Modalidade de trabalho que não há um período definido, né, entre o empregador e o funcionário, podendo durar anos. Então, é a regra, depois que você passa o prazo de experiência, e que a pessoa foi aprovada ali, ela seguiu os requisitos, que ela cumpriu o que a empresa determinava, ela passou no estágio probatório, não apresentou nenhum problema, ou seja, belezinha, funcionou. Determinado, modalidade de trabalho em que o serviço prestado tem uma data estabelecida de início e término entre a empresa e o empregado, tá? Então, essa é o determinado, tá?
Tipos de contrato de trabalho, então. O por tempo determinado, o determinado, contrato de experiência, contrato de safra. O contrato de safra, pessoal, vamos pensar assim, o cara, ele produz laranja no interior. O cara produz milho, soja, açúcar, ou seja, cana, qualquer coisa. Tem uma grande fazenda e tem um período de safra e entre safra. O período de safra, o período de colheita, o período de entre safra, o período que você está semeando, está colocando agrotóxico, está colocando sementes, fertilizante, etc., para a plantação, aquilo que tiver sido cultivado, aquilo que estiver sendo cultivado, crescer. Para depois você ter um período de colheita, que é a safra. Quando você está na safra, você está no campo, você precisa o quê? De trabalhadores, né? Que vão lá e peguem e coletem aqueles produtos. Hoje nós temos o uso das tecnologias, né? Então temos o homem, ele cresceu muito isso no sentido de estar desfrutando da tecnologia, o que é ótimo, né? Inclusive no combate às pragas, que nós sabemos que é um grande vilão das plantações, né? Clima, praga, etc., climática diverso, fogo, enfim, tem coisas que podem queimadas, né? Que podem acontecer, que trazem prejuízos graves, né? Então, essa é a maior dor, assim, digamos, do agricultor. Ele morre com medo. Imagina, o cara tá lá, colocou todo o dinheiro, fez todos os riscos, sabe dos custos, aí dá um problema que pode prejudicar. Mas a gente tem daí, dando tudo certo, tudo sob controle contornado, vai ter o período de recolher aqueles produtos. Ele vai precisar de gente, o trabalho também determinado por tempo. Qual o tempo? Não sei, às vezes eu preciso de 2 meses, 1 mês, 3 meses, depende do que está o tamanho da produção. O cara vai conversar. Às vezes, um trabalho intermitente funciona, um contrato desse, que é uma modalidade nova, trabalhista. Então, já deixa assinado. Então, geralmente são as mesmas pessoas, o rural, né, que a gente fala, trabalho no campo, etc. E essas pessoas são convocadas naquele momento, quando você precisa, para dar vazão, para cumprir com aquelas necessidades. Tá? O contrato, então, intermitente também embaixo, mas que fica, né, ali, stand-by. Outras formas de contratação, o de estágio, o de prestação de serviço, o de empreitada. O que é uma empreitada? Eu vou fazer uma grande obra, eu preciso de uma empreiteira, eu preciso de uma construtora, eu preciso de uma empresa de engenharia que faça aquilo para mim, né? E o contrato de sociedade. Nós temos muito presente, né? N sociedades, N empresas, várias modalidades. Pois não, Dani, pode perguntar. Sobre esse contrato de obra certa, o que acontece muito aqui no litoral é depois que a construtora ela entrega o apartamento, ela tem um serviço de pintar o apartamento. Só que ela não disponibiliza os pintores dela. Ela tem um cadastro de pessoas de mês, né? E essas pessoas, eles fazem a pintura do apartamento mediante um contrato praticamente de adesão, porque é a construtora que estabelece o preço, que vai pagar pelo serviço, e o prazo que ele tem que ser entregue. E aí eles estão suspensos por causa da questão da pejotização, né? Esse contrato dessa pessoa seria um contrato por obra certa ou não? Ficaria bem distante? Eu acredito que sim, Dani, porque a pessoa, foi o que você falou, a construtora, hoje que eles estão fazendo, já dão, teoricamente, o acabamento, a pessoa paga um valor a mais e vai ter aquilo. Se eventualmente ela precisa colocar, como você disse, esses obreiros, digamos assim, esse pintor, essa pessoa que faz esse tipo de serviço, é para aquela execução, para aquela tarefa.
Então, assim, o cara tem o MEI dele. Então, é uma forma... É uma privatização, mas eu não vejo como ilícita, para ser sincero, porque ele gera vínculo. Na verdade, é pontual. É como se fosse um prestador, você particular vai ter. Né? A construtora tem, sim, os funcionários CLT, mas às vezes precisa de um acabamento, alguma coisa que ela não tem, ali no acervo técnico dela, funcionário, ela contrata o terceiro. Eu não vejo como problema, mas tem que tomar cuidado para o vínculo, né? Depende, às vezes o cara fez N obras desse pintor, não sei. São situações assim, mas regra em geral não vejo problema. Então, acho que acredito que seja um exemplo, sim, um exemplo bem colocado, né? Eu estou passando por isso, estou para entregar o meu apartamento agora, e já veio tudo pronto, né? Então, eu não tive que pôr a mão em nada. Já paguei um valor a mais, se eles fizeram porcelanato, pia, um acabamento um pouquinho melhor, tal, tudo já veio da construtora. Então, com certeza, eu não sei se eu sei que assim, o funcionário, o pedreiro, vamos dizer assim, o cara que constrói, beleza, ele está no acervo técnico, ele é funcionário. Não sei se o cara do acabamento também é. Boa pergunta. Acredito que possa ser esse tipo de modalidade de obra certa. Contrata, vem na região, quem tem essa expertise, quem é bom de piso naquilo, chama o cara, não gera vínculo e a gente paga por demanda. Né? Então, uma forma da construtora se resguardar. Tá? Beleza? Então, boa pergunta. Isso aqui está muito... A gente está para trocar pilha desse negócio aqui, né? Ó, tá vendo? Eu estou dando o comando, ele demora 10 segundos para alguém. Bom, trabalho autônomo é toda atividade que é exercida sem haver vínculo empregatício, né? Então, veja, você não tem vínculo no autônomo. Então, por exemplo, um médico é um trabalhador autônomo, um advogado, um trabalhador autônomo, né? Entre as facilidades, destaca-se para decidir horários, a opção de obter uma remuneração proporcional à sua mão de obra, já que é ele mesmo que exerce a função trabalhada, ok? Então, veja, eu sei qual que é o valor da minha hora técnica, o médico sabe, ele vai fazer uma consulta com o médico, o cara cobra, advogado, às vezes a gente não consegue cobrar do cliente, é horrível isso, né? Você quer pegar a causa, você cobra, você assusta o cliente. Agora, o médico, se ele não põe a mão em você, você não paga a consulta dele, né? Mas é assim que funciona. Não existe nas leis trabalhistas uma definição de qual seria a função desse profissional, né? Então, quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas sem relação de emprego, tá? Pode ser urbano ou rural, a uma ou mais empresas sem relação de emprego. E a pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica também urbana, físico-criativo não. Médico, advogado, dentista, engenheiro que trabalha por conta, né? O cara que tem atribuições que a gente tem, tá? O trabalhador autônomo é aquele que exerce uma atividade profissional por conta própria e recebe por isso, por exemplo, pintor, pedreiro, eletricista. O avulso é quem presta serviços para empresas de forma eventual, ou seja, trabalhos esporádicos, sem carteira de trabalho assinada, vigia, estivador, chapa, ó, eu falei, o avulso, né? Então, chapa, ele entra como avulso. Vigia, estivador, chapa, podem se reunir em sindicatos ou outro tipo de órgão que represente sua categoria. O ramo de atividade é por meio dessas entidades que esse tipo de trabalhador recebe as oportunidades no mercado de trabalho, tá? Então, o portuário também é avulso, mas quando tem um contrato de trabalho intermitente hoje como modalidade. Então, veja, eu não tenho um intermitente, ou seja, não vai ser recorrente, mas eles me chamaram para aquele dia. Faz um avulso, então assina lá, tal, pontual, entendeu? É assim que funciona. Trabalhador temporário, como o próprio nome sugere, aquele que trabalha de carteira assinada temporariamente em alguma empresa, sendo contratado por ela por um período. Pode ser de alguns dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse o período máximo de 90 dias. Então, veja, no máximo, né, 90 dias, temporário. No geral, atua em substituição ao empregado que esteja ausente por motivos de férias ou de saúde. Então, o cara vai lá, trabalha, faz o que tem que fazer por um certo período de tempo. Então, veja,
A pessoa não fica, pode-se depois ser efetivado. Vocês já viram vaga temporária? Às vezes você está no LinkedIn lá, vaga temporária, 6 meses. Às vezes a mulher está de licença maternidade, ou o cara vai foi transferido para trabalhar no projeto nos Estados Unidos, depois volta. Eu não sei. A empresa abre. É ruim isso para quem vai ser contratado. Claro, né? Fica toda aquela expectativa de você ser efetivo, de você ter todas as benesses, assim, digamos, de uma contratação efetiva. Mas o mercado, né, é injusto, né? Assim, pela necessidade das pessoas, você se submete muitas vezes a esse tipo de situação. Todo mundo, né, que está precisando, se submete. Vai fazer o quê? Vai falar, pô, melhor isso do que não ter nada, né? Então você fica nessa situação, porque claro que o poder está totalmente na mão da empresa. A empresa contrata o que ela quiser, tem oferta de funcionário para todo lado. Então, por que eu vou ficar, né? A empresa está preocupada. Então, eles fazem o jeito que eles querem. Se aceita, aceita. Não aceita, vai ter alguém, outra pessoa que vai aceitar, né? Bom, vamos lá. Então, trabalhador autônomo. Isso. Autônomo versus liberal versus do meio. Então, veja. O autônomo é aquele cara independente, serviço eventual, recebe honorários, uma relação comercial, direito ao valor dos serviços prestados. Ok? Então, veja. O autônomo, ele tem menos vínculo. Ok? Veja, olha só. Ele é independente, ele tem um serviço eventual, ou seja, esporádico, né? Não é algo constante, habitual. Ele recebe honorários, possui uma relação de cunho comercial, uma tratativa, uma relação de cunho comercial, ok? E direito ao valor dos serviços prestados. Claro, veja, nós convencionamos o valor tal. Beleza? Funciona para você? Você aceita? Olha, doutor Rafael, eu tenho um cliente, meu amigo dele, que é dono do escritório imobiliário, me liga e fala, Rafael, tem um cliente lá em Itatiba, eu preciso que você vá lá, que eu vou uma assembleia com o condomínio, eu dou 500 para você pega 500 para mim, te racha com o barão, você participa de uma assembleia lá, que vai ter, tá tendo umas coisas lá, tendo umas fusgas entre o síndico e o condomínio lá, tá tendo muitos negócios. Passa lá, conversa lá, e a gente racha, beleza? Beleza. Então, veja, eu fui lá, ao dono, rachei com o cara, fazendo uma tarefa, de boa, tranquilo. Empregado, então. Subordinado, habitual, recebe salário, relação trabalhista, direito trabalhista, tá? Então, o autônomo é o profissional que exerce essa atividade por conta própria, sem vínculo, não possível vínculo formal, contrato. Um trabalhador cuja remuneração é previamente estabelecida em contrato de prestação, né? E não está. Então, não possui vínculo empregatício o autônomo, tá? Ele pode ser tanto pessoa física quanto jurídica. Não é necessário possuir certificação ou habilitação na atividade que é exercida. Ele consegue fazer seus próprios horários e, como um autônomo, calcula, obviamente, os impostos a pagar. Então, veja, o MEI ele precisa fazer declaração de quanto ele ganha. O MEI, nós sabemos que a qualidade tem até R$81.000. Obviamente, ele tem obrigações de natureza fiscal. Precisa ter um computador ali, pagar as guias, ladrar as leis, etc. Deixar tudo certinho, azeitado, para não ter problema, porque senão depois de cobrança significativa. Eu já me lasquei, viu? Até estava com duas aí que chegou. Esqueci de pagar aqui, uma amiga minha que esqueci de pagar. O visto veio em cima de pouco parece. Falei, meu Deus do céu. Então, veja, acontece, né? Vira a natureza fiscal, né? A dívida. Aí a fazenda executa. Profissional liberal é que precisa de uma habilitação, certificação para exercer sua atividade. Então, OAB, médico, CRM, CREA, ou seja, órgãos de classe em geral. As pessoas precisam seguir, obviamente, pagar as unidades respectivas, seguir o código de ética de conduta dessas entidades reguladoras, regulamentadoras, pois elas efetivamente tutelam, né, ali a questão das profissões. Então, veja, é importante que você observe tudo isso, né?
Bom, o MEI, o microempreendedor individual, é caracterizado por ser uma pessoa jurídica, né? Portanto, ele precisa de um CNPJ. Acabou de falar dele. É aquele que ganha ano de calendário de R$31.000. Salvo o melhor juízo, né? Memória. A microempresa até 360 mil. Aí de 360 mil a 3,6 milhões de empresas de pequeno porte. Empresa de grande porte. Empresa de pequeno porte. E depois até acima de 4,8 milhões é uma empresa de grande porte, tá? Então, microempresa, empresa de pequeno porte, e aí você tem a outra classificação, mais de 4,8 milhões, né? Ter um colaborador registrado, né? Até um colaborador pode ter, tá? No MEI. Faturamento máximo 81 anos, e os tributos pelo Simples Nacional. Veja, qual é a vantagem do Simples Nacional? É um regime mais favorável. Agora, com essa reforma da Previdência, eu não sei como é que ficou o fisco. Se dá uma estudada nisso, se continua tendo Simples ou não, né? Porque mudou muita coisa. A gente vai ter o IBS, a CBS. Então, veja, houve uma absorção, assim, digamos, de alguns impostos. Então, você tem as contribuições, PIS, COFINS, aí você tem o imposto que virou, né, o imposto sobre bens e serviços, a contribuição sobre bens e serviços. Houve ali toda uma costura. Vai ter também uma alteração aí de TCMD, IPTI, um monte de coisa. Tá? A turma está desesperada correndo atrás de holding agora para fazer, gente da família, porque está com medo que as contas transmitir. E a alíquota, estamos falando, que o TCMD vai para 28% aqui no estado de São Paulo. Imagina, turma. Eu impetrei 2 mandados de segurança semana passada, eu ganhei. IPTI e TCMD, que a pessoa estava fazendo lá. Pegou um imóvel de leilão, estava fazendo transferência, estava pagando valor alto, batemos no fisco lá e conseguimos. Então, veja, a turma fica desesperada agora, tem bastante coisa que precisa analisar, tá? Então, microempreendedor individual, Simples Nacional, tá? Em regra. Bom, ótimo. Então, o que você precisa saber antes de se tornar um MEI? Tá? O que eu preciso saber? Meu amigo, eu vou me tornar um MEI. O que eu preciso saber? Antes de iniciar essa formalização, quais são os deveres do MEI? Número do CPF, título de eleitor, recibo da última declaração de imposto de renda, caso tenha. Cadê a última declaração de imposto de renda? Tem que ter. O CEP da residência do local que vai exercer sua atividade, o número do celular ativo. Claro, você está informando um dado para a Receita. Você tem que ter aquilo tudo funcionando, atualizado, cadastro atualizado. E nem uma empresa, ela está ativa. Você vai consultar ela no CNPJ, ela está ativa. Mas cadê? Você tenta entrar em contato, o telefone não funciona, as coisas não funcionam. Como que não? O que está acontecendo? Por que? Entende? Então, veja, a atualização cadastral é essencial ao longo do tempo para que você consiga efetivamente entrar em contato. Né? Claro que muitas empresas são dadas no ponente, elas querem fazer isso, elas sabem que tem discussão. Então, quanto menos dados tiver, melhor. Não atualiza nada. Já estourou tudo. Eu não vou atualizar quando ele me achar? Não, deixa dado velho. Aí fica lá procurando, frustra a execução, suspende o prazo e tchau, morre lá, a execução frustrada. Né? Então, já tudo acontece desse jeito. Bom, operações permitidas, né? Seu negócio está na lista de ocupações que o MEI pode realizar, verifique no portal do empreendedor que o MEI pode fazer. Você já consultou a prefeitura do seu município para saber se sua atividade pode ser exercida no local escolhido? Né? Ou seja, pode ser exercida no local que você viu. O CNAE precisa, Código Nacional da Atividade Econômica. Quando você é um MEI, quando você vai emitir uma nota. Eu, Rafael, depende do lugar que eu aqui para a mesa, eu emito nota. Acho que eu estou recebendo a RPA agora, que é recibo de pagamento autônomo. Mas teve uma época que eu emiti a nota para cá ou para outro lugar. Eu dei aula em vários lugares. Aí o grupo Anima também já dei aula. Aí o que a menina fazia? Professor, vou dar uma OS, uma ordem de serviço, pega o seu CNPJ,
gera uma fatura e tem que ter esse KNAI. Senão, rejeita. O sistema não libera pagamento. Eu tive que, na época, pegar, fazer a atualização, né? Joguei o KNAI que estava pedindo, segui tudo que tinha. Aí, beleza, deu certo, funcionou, pagou. Se não, lascou. Não vai, não dá certo, fica com aquela frescura e não paga. Acontece, tá? Verifique algum benefício previdenciário, né? Aposentadoria, prestação, bolsa, seguro-desemprego. A formalização pode levar ao cancelamento dos benefícios, né? Se pode ser titular, outras empresas ou não. Ok. Então, o que é o MEI? Microempreendedor individual. Quem é esse cara? 11,6 milhões de pessoas aderem a esse modelo tributário para pequenos empreendedores. Veja, até no portal do Sebrae, tem um estímulo muito grande para você ter o MEI, né? Para você ter a contratação. Eles fazem vários indicadores, tem até um estudo dizendo que, eu acho que nos 2, 3 primeiros anos, 30% a 40% das empresas que abrem quebram. Tá? Dos 5, 6, né? Quase 70% do que quebrou. Por quê? Porque não aguenta a carga tributária, porque não tem gestão, porque não tem capital de giro que vai ser colocado. Ou seja, aí acontece isso. O advogado, a pessoa vendeu para aquela empresa, emitiu duplicado, emitiu mercadoria, não acha, executa. Acontece muito. Parte trabalhista. Imagina, a empresa velha faz emissão coletiva, sobe do mapa, deixa N pessoas aí à deriva. É sindicato para cá, sindicato para lá, aciona, faz negociação coletiva. Né? Na época da pandemia, eu trabalhei na Prove, fiquei 6 meses só no tempo, para ter registrado tudo certinho. Veio a pandemia, segundo semestre, o que eles fizeram? Falaram assim, muito obrigado, doutores, professores. 600 professores, deram uma bicuda de nós, mandaram nós embora. 600, uma vez, tudo quanto é curso. Vai estar no jornal na época. Aí teve, quer entrar, quer processar, quer meter no pau, professor? A Uninove? Então vamos lá, me ligaram, sindicato, não sei o quê. Se você faz isso, você nunca mais pisa depois numa universidade dessa. Eu falei, não, porque né? Ficou pouco tempo a receber, para que eu vou invocar os caras? Deixa quieto. Então, mas a turma vai, peita, quer brigar, quer fazer. Só que depois tem consequência. A turma não esquece. Mas esse cara aqui me quer orientar, qual que eu vou contratar ele? Entendeu? A gente é sempre o polo mais fraco, essa é a verdade. Né? Eu já trabalhei numa outra empresa como gerente também, eu estava com o PJ, na época, tem quase um ano e pouco. Aí me cortaram, né, agente jurídico. Aí eu pensei, vou meter no pau de vínculo, né, pejotização. Poderia ter feito, mas eu fiquei com medo, eu deixa quieto, não vou fazer, depois não pega bem e tal. Enfim, mas eu poderia ter feito, poderia ter ganhado uma grana. Mas eu optei por não fazer. Né? Bom, CNPJ, imposto fixo, fatura até 81 mil por ano, não ser ligado a empresas e terceiros, obrigação de pagar os impostos e declarar faturamento anual, né? Emissão de nota, acesso à aposentadoria, imposto fixo, dentre outros. Né? Então, veja, o microempreendedor, o cara tem também obrigações. Veja, não é só lá. Ele tem que seguir tudo direitinho, né? Para não ter dor de cabeça depois e as coisas estarem ali funcionando bem, tá? Ótimo. O microempreendedor individual, tá? Então, trabalho temporário. Pessoal, tudo bem? Estão captando? Belezinha? Querem dar um intervalinho, 5 minutinhos? Vamos dar um intervalinho, então, a gente já volta, tá? Então, a gente dá uma oxigenada e já volta e dá sequência. Vamos lá. Boa. Vamos lá, então. Trabalho temporário, né?
é uma contratação provisória através de uma empresa especializada para substituir ou completar a força de trabalho permanente de uma empresa, tá? Veja, a força permanente, tá? Então, estou precisando, naquele momento, de mais funcionários. Você traz, né? Essa empresa de trabalho coloca à disposição. Ele pode durar até 180 dias, prorrogáveis por mais 90, né? Temos datas sazonais como Natal, Páscoa, períodos de férias, afastamentos e licenças, e para demandas complementares, como aumento da linha de produção. Direitos do trabalhador temporário, né? Benefício do INSS, auxílio por incapacidade temporária e salário de maternidade. A condição também deve ser anotada na CTPS, tem que estar lá bonitinho, o cara é temporário, né? É regulamentado pela Lei 6.019 de 74 e pelo Decreto 10.854 de 21. Então, veja, o que é o trabalho temporário? Existe o prazo máximo, os direitos são equivalentes aos dos empregados, é diferente do contrato por prazo determinado, não é terceirização, né? Veja, o que é terceirização? Terceirização é você estar passando para um terceiro aqui de trabalho. Então, eu sou dono da empresa, passo para um terceiro. Isso é terceirização, tá? Não é terceirização o trabalho temporário. Então, veja, não tem essa questão, tá? Deixa eu ver aqui. Ótimo. Então, veja, o trabalho temporário, empresa de trabalho temporário, tem um contrato civil, toma serviço, 180 dias por mais 90, volta e o vínculo empregatício. Então, veja, é um ciclo, é cíclico esse tipo de relação, tá? Então, você vai na empresa que faz a gestão, aí tem a empresa que precisa, ela toma, pega o serviço, 180 dias por mais 90, o trabalho temporário, aí o trabalhador temporário vai lá e ele tem vínculo empregatício com a empresa de trabalho temporário, com quem agenciou ele, né? Aquela agência lá que chamou ele para trabalhar, tá? É assim que funciona. O que é o trabalho então temporário? É aquele prestado por pessoa física, contratado por uma empresa de trabalho, que a coloca à disposição para atender necessidade de substituição transitória ou de uma demanda. Então, instituído pela Lei 6.019 de 74, né, foi regulamentado pelo Decreto 10.060 de 19, alterou algumas regras, como o prazo do contrato de 3 meses passou para 180 dias. Também deixou claro a necessidade contínua permanente da abertura de filiais, não é considerada uma demanda complementar, tá? Por duração limitada, 180 dias pode ser estendido por mais 90, uma finalidade específica para ajudar em situações temporárias, quando uma empresa precisa de mais pessoas durante uma época movimentada, ou para cobrir férias dos funcionários regulares, igualdade de direitos, né? Direitos similares, incluindo salário, férias, 13º, vale transporte e descanso semanal remunerado, ok? E tem, o que mais? Flexibilidade. Então, tanto o trabalhador quanto a empresa que os contratou podem encerrar o contrato antes do tempo determinado, sem precisar de um aviso prévio longo ou pagar multas, desde que não tenha motivo sério para essa demissão. Proibição de substituição. Não podem usar esses trabalhadores para substituir os funcionários em situações de conflito e regulamentação. Existe lei específica que controla como esses contratos devem ser feitos, justamente para evitar problemas legais, ok? Então, veja, a regulamentação é um outro ponto importante que precisa ser tutelado e verificado, ok? Ótimo. Então, pode haver recontratação, desde que observado o intervalo de 90 dias. A jornada de trabalho não pode passar de 8 horas diárias e terá um acréscimo de 50% sobre a título de horas extras. Em caso de trabalho noturno, faz um acréscimo de 20% sobre a jornada, tá? Então, hora do trabalho noturno, 20% a mais. Tem direito à remuneração equivalente a recebida
fica garantido o pagamento de férias proporcionais, FGTS, serviço de previdência, seguro de acidente, né? Tudo previsto, tá? Então, as empresas de mão de obra temporária ou agências são registradas no Ministério da Economia. Elas são responsáveis por selecionar e fornecer empregados a um tomador de serviços que precisa contratar alguém por um período curto. Isso é feito por meio de um contrato civil de prestação entre a agência e a empresa, conforme a Lei 6.019 e o Decreto 10.060. Então, compete a essa agência remunerar e assistir os trabalhadores temporários em relação a seus direitos. Ela é obrigada a anotar na CTPS, o e-mail eletrônico, a condição de trabalhador temporário. Também ele tem que apresentar ao agente de fiscalização um contrato, a comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias e os demais documentos comprobatórios do cumprimento dessas obrigações. Então, a agência ela é proibida de contratar estrangeiro com visto provisório e de cobrar trabalhador temporário mesmo a título de mediação dessa mão de obra. Então, essa infração importa o cancelamento do registro, além de possíveis sanções administrativas e penais, ok? Além de sanções administrativas e penais, tá? Beleza? Vamos lá? Ótimo. Trabalho intermitente. Já falei para vocês desse cara, né? Uma novidade aí da reforma trabalhista de 2017. E é importante que nós nos atenhamos, né? Então, veja, é uma forma de contratação prevista na CLT, na qual o trabalhador trabalha casualmente, eventualmente combinando períodos trabalhados com períodos de inatividade, ok? Então, o trabalhador que atua nessa modalidade possui os mesmos direitos daquele que é no regime tradicional, a não ser pelo seguro-desemprego. E o seguro-desemprego, quando o cara perde o trabalho, ele vai lá e ganha um valor, né? Até 3 ou 5 salários, 4 ou 5 salários, se não me engano, depende do tempo que ele trabalhou, tem mais de 12 meses, até 18 meses, não pode ter tido benefício nos últimos anos, tem alguns requisitos que são estipulados na concessão. Então, o funcionário, quando ele é dispensado sem justa causa, ele pega essa guia do seguro-desemprego, ele bate lá nas portas e fala, olha, quero cadastrar, tá? Não tem direito? Vai lá, conversa com a funcionária, bate lá e vê se está tudo certo, né? Então, ele sempre trabalha, quando ele for chamado pela empresa, respondendo pelas horas trabalhadas, tá? A não ser seguro-desemprego, né? Não é previsto. A sua remuneração não pode ser inferior ao salário mínimo, ao valor da categoria e ao valor daqueles que atuam na mesma empresa. Então, o período trabalhado por dia, semana ou mês, não pode ser superior ao previsto na CLT. 8, 44 ou 220 horas, ok? Então, são valores ali que são observados, tá? Ótimo. Então, o trabalho temporário tem prazo determinado, o empregado fica à disposição da empresa, recebe pelo que não está atuando e o profissional não pode se recusar à convocação, tá? Veja, o temporário, ele não pode recusar a convocação, ok? Então, vou lá na agência, o cara chamou, vou. Não vou, tá bom, esquece então, eu não vou chamar mais você, né? Agora, o intermitente, o contrato não tem prazo determinado. Pode ser convocado pela empresa e recebe só pelo trabalho realizado. O profissional pode aceitar ou não a convocação, ele tem um prazo X, salvo engano, 48 horas antes para fazer a comunicação que ele vai, tá? Ok? Então veja que o intermitente ele tem a possibilidade de recusa, tá? E não tem prazo determinado. Então, dura indeterminadamente o que ele vincula. Vamos dizer assim, você tem estabilidade da pessoa, né? É melhor. O temporário não, é porque aquela tarefa acabou o contrato. Tá? É um contrato, portanto, de prazo determinado. Ok? Ótimo.
O trabalho, então, intermitente, tem previsão no artigo parágrafo 3º do 443, considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação e de atividade. Então, veja, tem hora que eu estou trabalhando, tem hora que eu não estou trabalhando. Okay? Por isso que fala stand-by. Quando você está assistindo uma TV, lembra disso, contrato stand-by. Você não vai esquecer nunca mais disso. Estou vendo uma série lá no Netflix, um Prime e tal. Uau, cansei, não quero mais saber. Fica lá, vermelhinho. Tudo fica verde, botão fora comigo. Beleza. É isso, entendeu? Passa a mão no telefone e fala, estou precisando do fulano lá. Dá uma cutucada no homem lá, e ele vem. O cara vem, tá ativo. Tá? É assim que funciona. Né? Você pode, determinado dia, mês, ano, independentemente do tipo de atividade, exceto por aeronauta, que é regido por legislação própria. Né? Aeronautas são os funcionários que trabalham na aeronave. Né? Embraer, o cara que é comissário de voo, né? De bordo, piloto, comissário de voo, de bordo, como é que chama? Aeromoça, né? Pessoal que trabalha dentro das aeronaves, tá? Então, intermitente. Então, as regras dele são: é preciso contrato para ter essa relação, a subordinação também está presente, ok? E inatividade também, né? Hora que o cara trabalha, hora que não, e pode trabalhar para mais de um empregador, um intermitente, tá? Então, não precisa, o cara fala, putz, eu tenho só a intermitente. Não, eu tenho naquela empresa, na outra. Vou chamar, eu pego minha agenda. Imagina o portuário. Tem uma empresa A, B, C e D, lá de container. Eu assinei contrato com os caras, eu faço isso. Né? Mas eu assino. Os caras aceitaram, então eu passei por fui habilitado para os caras. Tá lá. Tá bonitinho lá, tá lá. Se a empresa X me chamar de tiver pauta, eu vou, certo? Daqui a pouco começa 3, 4, 5, 3 convocação, imagina. O cara começa só a escolher. Essa semana eu vou, ela não deu, ele monta a agenda dele, ele tá sossegado. Ainda que ele não tenha, ele não seja CLT certinho de um ano só. Né? Mas é uma forma do cara se virar e estar sempre rodando e fazendo o dele, né? Então, funciona, tá? Então, intermitente, o contrato no qual a prestação com subordinação, ocorrendo alternância de períodos e de inatividade em horas, meses, tal, exceto para o aeronauta, que é regido por legislação própria, tá? Que é a legislação que cuida das questões deles, ok? Então, intermitente. Vamos lá. Como funciona, né? Como que é na prática? A prestação não é contínua, tá? Não é contínua, não é aquela coisa que pá, não é contínua. São determinados em horas, dias ou meses, escrito com o valor da hora de trabalho especificado. Veja, assinamos o contrato, eu sei quanto que vai ser a minha retribuição. Eu sei quanto que eu vou ganhar por essa situação, tá? E, é que cortou, olha que pena. A convocação deve ser feita. Turma, quem está com o chat aí, GPT, o Gemini, pesquisa aí. Um prazo mínimo de convocação do trabalho intermitente. Quantas horas ele tem que avisar, tá? Antecedência. Se ele vai ou não vai. Então, há regras legais para a convocação. O colaborador pode recusar a oferta. O descumprimento gera penalidades para ambas as partes, ok? Deve ser concedido horário de almoço, carga horária, regras de CLT, e devem seguir essas regras. Então, quais são os direitos? Salário mínimo, férias, 12 meses, 13º, INSS, FGTS e DSR, que é o chamado descanso semanal remunerado, tá? Descanso semanal remunerado, tá? Então, são os direitos que ele tem, tá?
Ótimo. Então, veja. Beleza. Portuário e aquaviário, então, é um avulso, né? 4 normas regulamentadoras que trabalham com esses caras, né? Que são funcionários, como eu falei, que estão vinculados a uma agência, que é o órgão gestor de mão de obra, que faz a captação, e vê qual empresa de carregamento está precisando, né? De carga, tal, de funcionário, aí o cara é instalado, ele vai lá e faz o que tem que fazer, tá? Então, vamos lá. Tem algumas NRs, ou seja, são normas regulamentadoras. Na primeira aula que nós tivemos, nós vimos as normas heterogêneas, né? E normas principais, secundárias, normas regulamentadoras, elas vêm para regulamentar uma lei, algum assunto específico sobre o tema. A gente viu os quadrinhos, tinha várias NRs, lembra? Ótimo. Então, NR 29, 30, 34 e 37, portuário e aquaviário. Então, as unidades de inspeção portuário e aquaviário têm auditores do trabalho, né, no âmbito delas, responsáveis pela orientação e fiscalização dessa legislação e das normas regulamentadoras do setor. Então, veja, vou chegar no Porto de Santos. Tem um auditor lá, o cara está no Ministério do Trabalho, está representando o Ministério do Trabalho e Emprego, ele está auditando, ele está vendo se todos os requisitos daquele funcionário, daquela turma, estão sendo efetivamente cumpridos, está tudo ok, tudo funcionando, certinho, certinho. Tem que ver, tem que olhar, não tem jeito, né? Então, essa coordenação geral de segurança na inspeção, outras atribuições, colaborar na elaboração de diretrizes para a uniformização desses procedimentos, propor intercâmbio com órgãos do poder público, auxiliar na execução de ações estipuladas e implementação de convênios, acompanhar as atividades das 15 coordenações regionais atualmente existentes e cooperar com a coordenação operacional do trabalho portuário e aquaviário, né? Grupo Especial de Fiscalização Móvel do trabalho portuário e aquaviário. Então, esse grupo é composto por integrantes eventuais, que é algo que é eventual, o cara vai de vez em quando, não vai sempre, né? Organizados para cada ação, com prioridade para a formação de equipes multidisciplinares e com auditores lotados em diversas regiões. Então, veja, um grupo específico, olha só, acho que eu falei num artigo lá, eu não sei se a Vanessa colocou para vocês, colocou, turma, os slides, que tem que colocar. Tinha aquele de inspeção do trabalho que a gente tinha falado, né? Acompanhando as atividades, né, das equipes, lotadas por regiões, a organização de procedimentos, o intercâmbio de conhecimentos e experiências, novos auditores na inspeção portuária, aquaviária dessas unidades, tá? Beleza? Prazo para o trabalhador. Após a empresa convocar o trabalhador intermitente para o período de trabalho, ele tem 24 horas, tá? Para aceitar ou recusar a oferta. A ausência dentro desse prazo é considerado como recusa. 452A, parágrafo 3º, tá bom? Então... Professor, o senhor me perdoa, mas eu enviei uma resposta aí que eu peguei no Gemini. E eu olhei num site também que fala a respeito do tema e diz 72 horas. Tá, isso é o prazo para convocação, né? Ah, perdão, eu que me confundi, então. É o da convocação. Coisas diferentes. Então, vamos dizer assim, a tarefa, eu vou precisar do cara para descarregar carga daqui 72 horas, né? 24, 48, 72, 3 dias de antecedência, certo? Aí o cara vai conseguir se programar. Ele tem até 24 horas, ou seja, um dia, as primeiras 24 horas do primeiro dia para dizer se ele vai ou não. Entendeu? Então, perfeito. É isso que a gente tem que ficar esperto. Então, veja, são 2 prazos, não pode confundir. Eu pensei que tivesse 48 horas, eu também, que fazia tempo que eu não revisitava esse ponto. Então, 72 horas de antecedência para convocar e 24 horas para quem foi convocado dizer se vai ou não. Ok? Ficou claro isso? Então, são coisas distintas, tá? Ótimo. Trabalhador portuário e aquaviário.
Tá muito ruim a pilha desse negócio aqui. Bom, o que é TPA? Trabalhador portuário avulso, né? Os serviços típicos de cais, como estiva e conferência de carga sem vínculo empregatício, tá? Quem será afastado? Trabalhadores que contraíram a doença, estão no grupo de risco da Covid, possuem imunodeficiência, doença respiratória ou grave pré-existente. Apresentam sintomas indicativos dessa doença, como tosse, dificuldade com febre, né? Estão em isolamento por conviver com pessoa diagnosticada com a virose, têm 65 anos ou mais, estão grávidas ou amamentando. Então, são mudanças que existem na questão do trabalho portuário autônomo. Como será a remuneração? Durante o afastamento, os TPA, né, trabalhador portuário autônomo, receberão essa indenização a 70% da média mensal, né, entre abril de 2019 e março de 20. Quem vai custear a remuneração? O que é custear? Quem que vai efetivamente pagar? Né? Empresas ou consórcios privados que atuam nos portos, os operadores terão desconto dessas taxas portuárias e poderão rever contratos já firmados com os portos. Então, veja, vai poder rever, vai poder ver o que está acontecendo, rediscutir, etc. Tá? Quem não poderá receber? TPA, quem estiver recebendo algum benefício, salvo pensão por morte ou auxílio doença, o TPA recebe o salário assistencial do salário mínimo previsto na Lei 9719 de 98, tá? Então, existe também essa questão, ok? Beleza? Então, 9719 de 98. O órgão gestor de mão de obra, leia-se, a agência que cuida dos trabalhadores portuários, ok? Aquaviários, manterá o registro do trabalhador portuário avulso, que for cedido ao operador portuário para trabalhar em caráter permanente, constituir ou se associar à cooperativa formada para estabelecer-se como operador portuário. Veja, tem cooperativa desses caras, né? Então, veja, eles procuram se auxiliar ali na execução das tarefas. Então, enquanto durar a sessão ou associação, o trabalhador deixará de concorrer à escala como avulso. É vedado ao órgão gestor de mão de obra ceder trabalhador portuário avulso cadastrado ao operador portuário em caráter permanente. Então, veja, o OGM que cede trabalhador portuário avulso ao operador portuário em caráter permanente. Então, veja, o cara que é avulso não pode receber ao operador portuário permanente. Não, então ele tem que ir para o avulso. Então, se ele é tudo permanente, é outra coisa. Funcionário que vai ser permanente tem que ser um. Se eu sou uma empresa que está precisando de um permanente, eu vou entrar nas empresas permanentes. Se eu sou uma empresa que tem um avulso, eu vou para o avulso. Né? É assegurado ao trabalhador portuário avulso cadastrado o direito de concorrer à escala diária, complementando a equipe de trabalho do quadro registrado. A escalação do trabalhador portuário avulso e sistema de rodízio será feita pelo OGM. Tá? Então, norma e segurança da saúde do trabalho portuário, a NR 29, em consonância com a portaria do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho, né, e Previdência, 671, desculpa, tá? A NR 29, ok? O que mais? Então, o órgão gestor fará a escalação por meio eletrônico, de modo que possa habilitar e comparecer ao posto de escalação. Olha, deve ter um sistema lá, chega a convocação, chega por e-mail, WhatsApp, não sei como é que está hoje. Adotado, deverá ser inviolável e seguro. Fica vedada a escalação presencial de trabalhadores portuários. Então, a escalação é feita online, tá? Cabe ao operador e ao órgão verificar a presença dos trabalhadores constantes da escala diária. Somente fará jus a essa remuneração o avulso que consta da escala diária que estiver em efetivo serviço. O órgão gestor de mão de obra deverá, quando exigido pela fiscalização e do INSS, exibir as listas de escalação dos trabalhadores portuários avulsos por operador portuário e por navio. Por quê?
porque vai ter fiscalização. A gente viu que tem um grupo específico de inspeção na auditoria do trabalho que cuida. Eles vão ver. Teve a lista de convocação, o funcionário X foi para lá, o outro foi para lá, paga a empresa, porque é uma forma de você fiscalizar. Teve acidente? Teve, imagina, tá perdendo uma carga, tem algum problema? Está tudo monitorado para evitar problemas sérios que aconteçam. Tá? O órgão também deverá exibir as listas dessa escalação. Caberá ao órgão a responsabilidade pela exatidão desses dados, assegurando que não haja preterição. O que é preterição? Eu vou deixar de lado algo, né, do trabalhador registrado. Na escalação diária, deverá sempre ser observado um intervalo mínimo de 11 horas consecutivas entre duas jornadas, que é o tal do intervalo interjornada, né? A intrajornada é dentro da jornada, a interjornada é entre jornadas, tá? E compete a esse órgão cumprir essas normas, a segurança e saúde do trabalhador portuário. Ou seja, está seguindo tudo, está tudo bonitinho, está cumprindo com aquilo que foi pactuado, que foi positivado, etc. Beleza? Fechou? Deu certo. Compete a esse órgão a cumprir as normas da segurança do portuário. O MP do Trabalho estabelecerá as normas regulamentadoras. O que são normas regulamentadoras? Como eu já falei, as NRs, que pegam uma lei, um assunto específico, tratam daquele assunto específico, positivando comandos, normas, regras sobre aquela tarefa, de forma a regulamentar o que a lei não previu expressamente. Ok? Então, isso é uma norma regulamentadora. Tá? Tem caráter de cogência, portanto, né, de força coativa, de obrigatoriedade. Ok? É nesse sentido. Alteração contratual do contrato de trabalho. Esse é um tema importante, tá, Bruno? Eu acho que tem muita dúvida de várias pessoas. É um tema sério, né? Porque fala quando que gera e quando que não gera. Então, veja, nos contratos individuais de trabalho, seja a lista alteração das condições por mútuo consentimento. Ou seja, eu estou ciente, eu anulo, eu consinto, né? Minha permissão, né? Sob pena de nulidade dessa cláusula. Então, a inalterabilidade é a regra, a alterabilidade é a exceção. Essa nulidade está prevista no artigo 9º, que os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação desses preceitos são não nulos de pleno direito, tá? Então, veja, eu não posso violar isso. Por quê? Porque é nulo, é um contrato nulo, não gera efeito. Bom, tudo bem. Quando que eu posso alterar? Quais são as condições? Existem elementos nesse sentido? Veja, não é algo assim, eu vou pegar, não, tá lá, é sério. Geralmente as alterações são bilaterais, mas pode, em alguma situação, tem que ter o consentimento, né? Pode, com base no poder diretivo, unilateralmente? Pode. Tem requisitos. Quem faz isso? O empregador. Vou transferir o cargo e vou pagar adicional de transferência. A gente vai ver. Tá? Mas se tiver alguma alteração, tem que ter permissão, tem que ter aditivo, tem que ter anuência. Tá? As alterações devem ser consensuais, não podem prejudicar o empregado. Há requisitos, consentimento de todo mundo. Não podem resultar em prejuízos. Quando é possível alterar o contrato, tem a mudança do local de trabalho, desde que não seja considerada transferência. A mudança de horário também pode acontecer, né? A alteração da função, transferência para localidade diversa ou quando houver extinção do estabelecimento. O que é extinção do estabelecimento? Aquela empresa não existe mais. Ela foi extinta, né? Então, a gente já falou, entrou em falência, entrou em recuperação judicial, a empresa não existe mais. Como que nós vamos fazer? Vai, claro, decidir os contratos de trabalho, vai ver os direitos, né? Tem todo um cadastramento, a ordem de classificação dos créditos, trabalhistas, acidente de trabalho, salários mínimos, da lei da 11.101 de 2005, que a lei de falências ela coloca. Porque você alimentar, verbo alimentar, tem prioridade na ordem de pagamento, né?
depois tem os tributários, garantia real, garantia do menor de cabeça, e os quirografários ali, que são os últimos. Que é quirografário é aquele que é classificado quando da falência, que acontece no curso, são despesas intercorrentes que existem para tocar a massa falida, aquele processo. Então, você precisa do síndico da falência, o administrador judicial da recuperação, e tem que ter despesas cartorárias, uma verbinha aqui e acolá, que é paga para tocar aquele processo elefante branco adiante, né? Então, o estabelecimento também, transferência quando houver extinção do estabelecimento. Então, veja, consentimento mútuo, não pode resultar em prejuízo para o empregado, mudança no local de trabalho, desde que não seja considerada transferência, mudança do horário, alteração da função, transferência para localidade diversa e transferência quando houver extinção do estabelecimento, tá? Quando houver extinção do estabelecimento. Ok? Beleza? Então, veja, alteração da jornada. Em regra, a empresa poderá alterar o horário, contudo, jamais poderá transferir para o noturno, tá? Alteração do local de trabalho, que essa geralmente acontece com constância, com frequência. Como funciona? A empresa pode alterar desde que o trabalhador não precise mudar e alterar o seu domicílio. A alteração da remuneração. Em regra geral, a empresa nunca poderá reduzir o salário do trabalhador, não incluindo aqui os adicionais, como hora extra. Então, veja, como regra, não pode, né, reduzir o salário. Então, regra não altera a irredutibilidade do salário. Inclusive, isso é um dos princípios que tem na CLT dos direitos sociais, no artigo 6º, né, que regulamenta a parte dos direitos, e nós temos também no artigo 5º a irredutibilidade do salário, etc., que fomenta, né, como pano de fundo, você tem o princípio da dignidade da proteção humana. Então, como colocado já na outra aula, as famílias precisam aí dessas importâncias para viver de maneira digna, para não atrasar as contas, para você ter tudo sob controle e conseguir equacionar os problemas, né? Analise essa possibilidade sem que isso gere prejuízo ao empregado. Beleza, turma? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Como estamos? Fechou. Então, vamos tocando aqui. Vamos tocando. Então, alteração individual do contrato de trabalho. Princípio da honorabilidade contratual, né? Nos contratos individuais só é ilícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. Então, 468 caput, tá tudo na cabeça. Mútuo consentimento, autorização dos dois para alterar as regras, tá? Desde que não resulte direta ou indiretamente prejuízo sobre a credibilidade da cláusula infringente desta garantia. Então, veja, não pode ter prejuízo, tem que estar tudo bonitinho, tudo certinho, funcionando, para não dar tiro no pé, né? Alteração lícita, quais são os requisitos? E ideia mútua de consentimento, anuência do empregado, como regra, alteração bilateral, né? Ausência de prejuízos diretos ou indiretos. Então, sob a pena de nulidade dessa cláusula, tem a nulidade de pleno direito e alguns direitos trabalhistas mínimos do 444, né? Alterações unilaterais lícitas, reversão, a pessoa volta, né? Tinha um cargo que era uma função de conversa e reverte, para um rebaixamento, ela sai. Então, veja, eu estava num cargo X, eu recebo uma função de confiança, chefia, assessoramento. Se me tirar a função de confiança, eu reverto para o meu cargo de origem, de efetivo, tá? Então, isso é possível, né? O empregado sempre perderá o valor da gratificação, sendo uma reversão com ou sem justo motivo, independentemente do tempo, na função de confiança, tá? Independentemente do tempo, na função de confiança. Ótimo.
que mais? Vamos lá. Então, rebaixamento da função. Então, veja, inclui consentimento sem preferência, use variante, que é o direito de variação. Então, veja, dentro do use variante, que é o direito de variar ali o trabalho, de fazer o que quiser, o empregador for fazer o que ele quiser, e o use variante, o direito dele. Né? Direito ao poder unilateral dado ao empregador de realizar pequenas alterações decorrentes do seu poder de chefia, organização e liderança, advindo de sua função de gestor. Então, veja, se eu sou gerente de uma empresa, ou diretor de uma empresa, eu tenho autonomia. Né? Então, veja, eu estou vendo que tal negócio não está funcionando, que não está bacana, que aquele funcionário não rende, que não tem sinergia num determinado setor da empresa, eu falo, meu amigo, vem cá, você não vai ficar mais aqui, você vai para o outro setor. Né? Não está dando certo, vi que está tendo probleminha, fofoquinha, e não funciona a entrega que eu quero. Troca. Você teve uma obra nova lá, a gente precisa de você, que você é um cara que manja, para ir trabalhar lá. Poder diretivo, viu, Mariane? Eu vou jogar você na outra cidade, tá? Você vai para Sorocaba. Eu não quero saber, você vai para Sorocaba. Então você vai sair de Limeira e vai para Sorocaba. Ok? Beleza. É isso aí. Ótimo. Então, transferência, consentimento aos prejuízos, alteração do contrato, provisória. Permitida desde que haja um adicional de 25% do salário contratual. Mera alteração ou da filial não, para outra localidade sem mudança de domicílio, remoção e uso variante. Temos a questão do teletrabalho. A ocorrência do empregado. O teletrabalho presencial pode ser feito naturalmente com aviso de 15 dias. O que é um aviso prévio? O aviso prévio, o próprio nome fala, é uma comunicação anterior a respeito de algo que eu vou fazer. Ok? Então, veja. O aviso prévio é isso, é uma comunicação que eu vou fazer aquela rescisão. Né? Alteração da data do pagamento. O empregador poderá recolher o melhor dia para pagamento até o quinto dia útil. A transferência de turno, necessário o consentimento do empregado, receberá um adicional no turno de 25%, e no turno não há necessidade de consentimento. Exceções que permitem a transferência: cargos de confiança, cláusula de transferência, extinção da empresa ou transferência provisória. Tá? Então, são situações excepcionais em que é possível a realização da transferência do funcionário. Tudo bem, pessoal? Então, lembrando bem dessas questões, mas como regra, 468 CAPT, mútuo consentimento e não gere prejuízo ao empregado, tá? Para não prejudicar, para não ser mal visto, para não falar que foi prejudicado, etc., e não gerar desmotivação também. Né? Teletrabalho, que é um tema importante que veio aí com a reforma, né? A prestação do trabalho de serviço pelo empregado em regime de teletrabalho observará o disposto neste capítulo. Então, prestação preponderantemente fora das dependências do empregador, uso de tecnologias de informação e comunicação, que é o tal do TIC, né? Não se conceituam como trabalho externo. O comparecimento dessas dependências para a realização que exijam, não descaracteriza o regime de teletrabalho. A prestação de teletrabalho deverá constar no contrato individual de trabalho. Poderá ser realizada alteração entre regime presencial e teletrabalho, desde que haja mútuo acordo e registrado em aditivo contratual. Poderá ser realizada essa alteração para o presencial, uma transição mínima de 15 dias, com correspondente registro em aditivo. As disposições relativas à responsabilidade, manutenção, fornecimento, a adequação do trabalho remoto, bem reembolso, não previstas em inscrito, e essas utilidades não integram a remuneração do empregado. Não integram a remuneração do empregado. Qual é a diferença entre trabalho remoto e teletrabalho, home office? Trabalho remoto, atividade realizada à distância, uso de recursos tecnológicos, engloba home office e teletrabalho. Tá? O trabalho remoto, gênero, e home office e teletrabalho. Home office, flexibilidade de atividade presencial, atividade realizada em casa.
uso de recursos, controle de jornada. Teletrabalho, atividade realizada à distância, ambiente de recursos previstos em contrato, sem controle de jornada, regulamentado pelo CLT. Tá? Então, é uma flexibilização da atividade presencial, o home office. Já o teletrabalho, ele é regulamentado pela CLT, né? Ambiente de recursos previstos em contrato, realizado à distância, sem controle de jornada. Ok? Então, veja, o teletrabalho é o trabalho remoto regulamentado em contrato. O trabalho home office é a flexibilização. O contrato é presencial, mas eu deixo de 1 ou 2 vezes por semana em casa. É registrado como presencial. Entenderam, pessoal? Então, veja, é sutil a diferença, né? Mas é importante a gente pegar. Então, veja, home office é uma benesse que a lei dá, o cara está contratado presencial, fica 2 dias em casa, de boa. O teletrabalho, ele é contratado para trabalhar 100% integral em casa e está registrado na CLT. Ficou claro isso, pessoal? Deu para pegar? Beleza? Ótimo. Fechou. E o gênero, trabalho remoto, né? Trabalho remoto é a mãe, tem 2 filhinhos. Então, foi demitido, pediu uma demissão, conheça seus direitos. Então, veja, saldo de salário, 13º, férias, 1/3 férias proporcional, aviso prévio, indenização sobre o FGTS, seguro-desemprego. Então, por justa causa, é o cara que realmente fez merda, que está ali lascado, saldo de salário e férias vencidas. Acabou. Dispensa sem justa causa, paga tudo. Né? Indenização de 40% e tal. Demissão por acordo, quando é feito conjuntamente. Como é que funciona? Saldo de salário, 13º, férias, aviso prévio, indenização só de 20%, o seguro-desemprego está fora. E pedido de demissão, o empregado deve considerar o patrão, aviso prévio, FGTS, seguro-desemprego, fora também no pedido de demissão. O cara não recebe esses requisitos. Tá? Beleza. Situações de justa causa. Ato de improbidade, embriaguez habitual em serviço, violação do segredo da empresa, ato de indisciplina ou subordinação, abandono de emprego, prática de jogos de azar, ato lesivo da honra ou da boa fama, incontinência de conduta ou mau procedimento, desídia, que é preguiça do desempenho das funções, vulneração criminal do empregado, concorrência desleal e perda dos requisitos legais ao exercício da profissão. Então, nós temos várias questões, né, aí que regulamentam. Perde o direito do saque do FGTS, perde o direito do 13º proporcional, dentre outros, tá? Isso, então, são, portanto, situações que ensejam o reconhecimento da justa causa. Beleza, turma? Ótimo. Então, vamos lá. Então, demissão, como é que era? Demissão é a pedido, o cara pede, né? Então, vamos lá. Quando o trabalhador pede demissão, ele é demitido, ele não tem direito à multa. Em relação ao aviso prévio, a empresa pode avisar o empregador sobre a demissão por 30 dias ou pagar o salário, né? Como ficou? O contrato poderá ser extinto como um acordo, com pagamento de metade do aviso prévio e metade da multa de 40% sobre o saldo do FGTS. Metade do aviso, metade da multa. E poderá movimentar até 80% do valor do FGTS, mas não tem direito ao seguro-desemprego, tá? Veja, na demissão, não tem direito ao seguro-desemprego, tá? Beleza, turma? Então, metade do aviso prévio, metade da multa de 40%, pode movimentar 80% do valor depositado pela empresa e não tem direito ao seguro-desemprego, ok? Isso no caso da pedido de demissão, né? Então, aqui, ó, a questão lá do seguro-desemprego. Primeira solicitação, pelo menos 12 meses ou nos últimos 18 meses anteriores à dispensa. Tempo que você deve comprovar de 12 a 23 meses, 24 ou mais. De 12 a 23 meses, você vai ter direito a 4 parcelas do seguro-desemprego. Na primeira solicitação, veja, conforme você vai solicitando. E na segunda, 5. Na segunda solicitação, pelo menos de 9 a 12 meses. 9 a 11 meses, 3, 12 a 23, 4, 24 ou mais, 5. E na terceira solicitação, pelo menos 6 meses anteriores à dispensa, né? Mínimo de meses de trabalho para ter direito. Pelo menos 6 meses anteriores à dispensa. Então, na primeira vez, você tem que ter trabalhado mais. De 12 a 18 meses. Depois cai de 9 a 12 na segunda.
nos 12 meses anteriores e 6 meses na última, terceira solicitação. 6 meses, 11 meses, 3 parcelas. Se o cara trabalhou de 12 a 23, 4, de 24 ou mais, 5 parcelas, tá? Então, é uma tabelinha que foi feita. Claro, ninguém vai memorizar isso, é difícil, né? Chato, mas só para entender. Vai baixando um pouco. Né? Pode ser que caia no prova da ordem, pode ser, mas assim acontece, né? Ótimo. É isso, turma, tá? Então, esse encontro foi isso.